Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e agora eu vou explicar, vamos revisar os usos da crase. Quando usar aquele acento grave, que é daqui para cá, né? E que confunde geral. Vamos lá começar. A crase é a junção da preposição a com o artigo feminino a. Juntou esses dois na oração, virou a crase. Como que eu vou saber quando tem a crase? Quando a palavra anterior pede uma preposição, então um verbo, um nome que tem a necessidade dessa regência, tem a necessidade da preposição a em seguida, e o termo seguinte é um substantivo feminino. E tem que concordar, né? Se o termo tiver no plural, aí a crase obrigatoriamente vai estar no plural também, as com crase. Se tiver no singular, aí também o a tem que estar no singular para receber a crase. Se tiver só a preposição a e o termo seguinte estiver no plural, aí não vai ser necessária a crase, ok? Porque aí não tem a concordância, significa que não tem o artigo, só tem a preposição, ok? Então, vamos lá, retomando. A crase é o acento grave, que marca a junção ali, a fusão do a preposição pedida por uma palavra, e em seguida você vai ter um a artigo, porque a palavra seguinte é um substantivo feminino que pede também o artigo definindo ele, tá bom? Vamos ver aqui os exemplos e as regras para quando você tem que usar a crase, tá bom? Bora lá começar. Então, a crase é esse encontro da preposição a com o artigo a. E aí, já de princípio, você tem que pensar. Se é a junção da preposição a com o artigo feminino a, isso significa que só vai ter a crase se o próximo termo estiver no feminino. Isso é verdade em 99% dos casos, tá bom? Aquele 1% ali é quando você tem a palavra aquele ou aquilo, e aí a palavra anterior pediu a preposição, então, a preposição se junta com o a do pronome demonstrativo aquele e aquilo. Aquele, aquilo e aquela, né, são pronomes demonstrativos. O aquele e aquilo estão no masculino, mas podem receber a crase, ok? Então, podemos colocar a crase, assim, num pronome demonstrativo masculino. E também no feminino. Outro ponto. Quando existe, e quando está subentendida a palavra a moda de, que não é uma expressão tão usual no dia a dia, mas existe, a gramática coloca, concurso Enem, vestibular, provinha de escola, sempre vai ter alguém que vai querer colocar essa pegadinha para derrubar os alunos, né? Então já lembra que se tiver uma palavra feminina subentendida ali antes do termo masculino, então é possível colocar crase. O a moda de é o mais, digamos assim, o mais tradicional da gente explicar, né? Então, se eu falar ele fez um gol a Pelé. Então, foi a moda do Pelé. Então, está subentendida a moda de, coloca a crase. Um exemplo clássico também dos livros. Ele vestiu sapatos a Luís XV. Seja lá que tipo de sapato seja esse, mas esse exemplo sempre é muito tradicional nos livros. Então, a moda de Luís XV, né? A moda de está subentendida, então, a Luís XV recebe crase também, ok? Continuando, então, crase, preposição a, artigo a. Vou repetir para fixar na cabecinha, tá? Continuando. Quando a gente usa crase? Em locuções femininas, locuções adverbiais femininas, né? Então, por exemplo, às vezes, à tarde, a moda da casa, né? Às pressas, virar à esquerda, virar à direita. Essas expressões adverbiais femininas pedem crase sempre, ok? A gente vai usar antes de palavras femininas, que é o clássico, né? Se a palavra anterior pediu, é um nome ou um verbo que pede preposição, a regência pede a preposição a, o termo seguinte for feminino, coloca a crase lá, por exemplo. Ele se referia à fuga da irmã. Então, quem se refere a alguma coisa. Fuga é um substantivo feminino, juntou os dois, temos a crase. A gente também usa crase com verbos que indicam destino. E aí a gente tem aquele versinho clássico: voar, volto da, crase no a. Voar, volto de, crase para quê? Então, voar Bahia tem crase, porque você volta da Bahia. Mas você vai, quando fala voa a Paris, não tem crase, porque você volta de Paris. Então, significa que não precisa do artigo, só da preposição. Muito bem, próximo. Eu já estava dizendo isso no começo da aula, né? O aquele, aquela e aquilo recebem a crase se o termo anterior pedir a preposição. Então, aqui vou dar o segundo exemplo.
Dei um presente àquele rapaz que você conhece. Então, quem dá o quê para quem? Esse a quem, se for a resposta aquele começa com a, o dar pediu a preposição a, juntou os dois, aquele com crase. Quando a gente tem indicação das horas exatas, também usa crase, a menos que tenha uma preposição anterior, aí não é necessário. Então, exemplos aqui, a reunião começará às 8 horas. Então, esse as aqui tem crase. Quando for se referir a horas, tem crase, mas data, meses, dias, não usa crase, são palavras masculinas. Horas é feminino, tá? Está no feminino. Agora, quando que não usa crase? Anota aí que isso também é muito importante. A gente não usa antes de palavras masculinas, se não tiver nenhum termo feminino subentendido. A gente não usa diante de pronomes pessoais ou pronomes indefinidos. A gente não usa antes de pronomes demonstrativos, aí tirando aqui, como começa com a, né? Então, este, esta, isso, não vão ter crase antes. Os pronomes indefinidos eu não coloquei aqui também, mas pronome indefinido também não tem crase antes, mesmo se estiver no feminino. E tem os usos que são facultativos. Quando você usa a crase diante de pronome possessivo, nomes, acho que esses aqui são os principais. O nome feminino não é obrigatório, você pode falar, enviei o dinheiro a Rafaela, você pode falar, enviei o dinheiro para a Rafaela ou só para a Rafaela. Então, você pode considerar que só tem a preposição, então não é obrigatório colocar a crase. E também pronomes possessivos, depois eu acrescento aqui que eu tinha esquecido. Importante, casa e terra. Quando você coloca casa de uma maneira determinada, ou terra também determinada, você usa a crase. Agora, se for terra, ou do chão, né, ou casa não especificada, não usa a crase, ok? Então, aqui estão as regras fundamentais para você poder entender a crase de uma vez e treinar. Se você é meu aluno, vai receber aqui para você poder ler e revisar quantas vezes forem necessárias e fazer um resumo, fazer um mapa mental, isso é muito importante para o seu aprendizado. 3 exercícios aqui, eu coloquei 3 exercícios para treinar a crase e um exercício escrito. Qualquer dúvida que você tiver, me manda lá no WhatsApp, porque eu vou te ajudar a tirar suas dúvidas, mandar mais orientações. Se você não é meu aluno, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como se tornar, ok? Até mais, pessoal, por hoje é só.